Boa noite para todo mundo, seguidores, amigos. Ahn, Antes de mais nada, Feliz Natal. Hoje é 24 de dezembro, né, de 2022. Nós hoje chegamos, já vamos nos adiantando no ano 1920, nas obras do mestre desse ano. Já daqui para frente só melhora, porque a gente está chegando nas principais obras dele, né, uns anos mais para diante. É, E essa obra de hoje, O Templo, é um dos meus contos favoritos, por algumas razões. Apesar dele ainda não ter alcançado a maturidade, ele escreveu em 20, né, 30 anos de idade, mas já é uma obra, eu acho, praticamente perfeita. E ela veio a ser publicada só em 25, na manjada e já nossa familiar Weird Tales, do número de setembro de 25. E essa obra ela é ambientada na Primeira Guerra Mundial, justamente por isso que eu gosto muito dela. Eu tenho uma paixão pelo assunto, Primeira Guerra Mundial. Esse é o lado bom, eu gostei da história muito sempre por causa da Primeira Guerra Mundial, mas também aí percebi o único errinho microscópico que tem na história. Estou mencionando só como brincadeira, claro, né? É tipo aquele troço que tem na como é que chama? Estatística para nerds. Esse probleminha só é perceptível por quem é nerd de Primeira Guerra Mundial, tipo eu. Porque a história se passa, ela é narrada, né? Os acontecimentos são narrados por um capitão de um submarino alemão, o U-29. É aí que é o ponto, né? Porque o U-29 de fato existiu na Marinha Imperial Alemã na Primeira Guerra Mundial, mas ele já tinha sido afundado quando a história se passa. Ela se passa em 1917 e o submarino já não existia mais. Mas isso é só uma piada praticamente, né? Porque não opera absolutamente em nada. Então é uma. Mas é interessante mencionar aqui o aspecto do mecanismo encontrado pelo Lovecraft para narrar a história, porque a história é narrada por alguém que não estaria ali, ele não seria ouvido nem lido por ninguém. Isso é um problema lógico na literatura, né? Tem que ter uma solução para isso. Ou tu encontra uma carta, ou tu encontra um diário, e sempre tem uma solução dessa, porque senão fica muito estranho, né? Tá tendo uma narrativa celestial lá, alguém tu tá ouvindo a história, mas esse cara, quem é esse cara? Então sempre tem uma solução. E ele usa uma solução que é o equivalente do início do século XX dos manjados found footages, filmes recentes, sempre novidade recente, sempre é uma releitura ou uma reutilização de soluções mais antigas. Né? Parece que a humanidade perdeu a capacidade de criar alguma coisa nova. Só efeito especial cria, claro, porque a tecnologia vai avançando e vão criando filmes com mais tecnologia, mais conteúdo, que é bom não necessariamente. Mas então esses found footage são fitas, gravações de vídeo encontradas que têm a história, né? Vocês já devem ter visto N filmes desse tipo. Filmes de serial killers, tem um monte que a polícia encontra as fitas, porque o assassino gravava, bababá. Então aquilo é a deixa, é a solução encontrada para você ter acesso ao que aconteceu, porque senão de resto você teria acesso aos cadáveres só, né? E nada mais. Mas isso não tem nada de novo, apenas a mídia que é nova, que é vídeo. Nem é mais nova hoje em dia, né? Hoje vão encontrar pendrives ou então sei lá o que. Mas lá atrás não existia essas mídias, mas a necessidade de explicar, logicamente, já existia, né? Então o Lovecraft usa muito o expediente da mensagem encontrada numa garrafa. É o cara do submarino, como é que ele ia deixar a narrativa dele para as pessoas, né? Escreveu, botou a mensagem na garrafa e mandou ver. Isso está cheio, né? Em vários casos na obra do Lovecraft e por aí afora. É uma boa solução, né? De fato. É a mesma coisa do found footage, só que lá em 1900 e pouquinho. Esse é um outro aspecto a mencionar. E por fim, para não incumpridar demais, não fica maior que o conto,
O... Vocês sabem, né, que nessas nossas introduções eu venho dando pinceladas, meio que fazendo um quadro assim impressionista da, da biografia do Lovecraft, né? Ao final da nossa caminhada, aí, quando tiver narrado tudo que é toda a obra dele, vai ficar disperso pelas apresentações uma, uma biografia de alguma forma. A biografia é forte, vai ficar a minha opinião sobre o autor, que é um autor que eu de fato gosto muito. Nós já comentamos vários aspectos, a infância dele, influência do pai, a influência do local onde ele nasceu e foi criado, esse tipo de coisa. Vamos tocar em muitos outros aspectos, a história do racismo, do um monte de coisa, tudo isso a gente já comentou. Hoje eu quero mencionar um outro aspecto, que fica evidente no conto. Tem críticos que falam, é meio que uma paródia. A julgar, vocês vão julgar se é uma paródia ou se o cara tinha aquela anglofilia dele, aquele amor pela Inglaterra, né? Apesar de ele ser americano, mas eles se consideravam inglês, já comentamos isso. Ele era, portanto, um inimigo da Alemanha, e na época dele estava rolando a Primeira Guerra Mundial mesmo. Uma guerra de morte lá entre a Alemanha Imperial e o Império Britânico, né? Então, vocês vão ver que ele descreve os comentários en passant, que não tem a ver muito com a história, né? Mas vai montando a personalidade do capitão, que conta a história. Ele vai dando aquelas pinceladazinhas em falas do capitão que mostram o que o Lovecraft achava que era um típico alemão falando. Então tem aquelas idiosincrasias, é meio uma caricatura quase. Não altera em nada a história não fica prejudicada nem melhorada por isso, mas mostra o que certamente o Lovecraft pensava da Alemanha e dos alemães, né? É um pouco forte, um pouco forçado, e portanto vocês vão perceber isso ao ouvir a história. Resta saber se ele fez aquilo meio que uma paródia, como alguns dizem, ou se a germanofobia dele era tal que ele descreveu o capitão. O capitão era para ser o herói da história. Ele é o único personagem da história, né? Pelo menos dentro do navio, dentro do submarino. Mas ele emite as opiniões dele, entre aspas, de alemão, na visão do Lovecraft. Então vocês vão perceber esse traço da personalidade, não do capitão, mas do Lovecraft, né? Isso é o que eu comentaria hoje a respeito dessa história aí. Mas vamos direto para o conto. O conto é muito legal, realmente bem apropriado pela qualidade dele para ser postado na noite de Natal. Se é que na noite de Natal é cabível uma história de terror. Mas né? Terror como eu sempre digo, terror é o conto de fada de adulto. De adulto, de adolescente, de criança. Então, é isso aí. Vamos lá de O Templo, 1920, publicado em 25, H.P. Lovecraft. Espero que vocês todos gostem. Likes ou dislikes, tanto faz, depende do que vocês acharam. O muito importante são comentários e compartilhamentos, para a gente expandir mais o canal e ter mais gente. É muito legal essa troca de opiniões entre seguidores e a gente aqui, entre os seguidores em si. Vamos compartilhar para ampliar aqui o canal. Abração para todo mundo, mais uma vez Feliz Natal, divirtam-se nessa noite e até para quarta-feira com um interlúdio de terror. Ainda não está escolhido o conto, vai aparecer nos comentários, nos comunicados para a comunidade. Até, Feliz Natal. O Templo, H.P. Lovecraft, 1920, publicado em 1925 na revista Weird Tales. Manuscrito encontrado na costa de Yucatán. No dia 20 de agosto de 1917, eu, Karl Heinrich Graf von Altberg-Ehrenstein, tenente-comandante da Marinha Imperial Alemã e no comando do submarino U-29,
deposito esta garrafa e este registro no Oceano Atlântico, numa localização que me é desconhecida, mas provavelmente próxima de 20 graus de latitude norte e 35 graus de longitude oeste, onde minha embarcação repousa, avariada no leito do oceano. Assim, faço movido pelo desejo de narrar certos fatos incomuns ao público, coisa que, com toda probabilidade, não poderei fazer pessoalmente, porque as circunstâncias que me cercam são tão ameaçadoras quanto extraordinárias, envolvendo não só a inelutável paralisação do U-29, mas também a desastrosa fragilização de minha vontade de ferro germânica. Na tarde de 18 de junho, tal como foi transmitido pelo telégrafo ao U-61, rumando para Kiel, torpedeamos o cargueiro britânico Victory, que ia de Nova York para Liverpool em 45 graus e 16 minutos de latitude norte e 28 graus e 38 minutos de longitude oeste, permitindo que a tripulação saísse em barcos para recolher uma boa imagem em filme para os arquivos do almirantado. O navio afundou espetacularmente, primeiro de proa, com a popa erguendo-se bem alto acima da água, e depois o casco mergulhou na vertical para o fundo do mar. Nossa câmera pegou tudo e lamento que um rolo de filme tão bom jamais chegue a Berlim. Depois, afundamos os barcos salva-vidas com os canhões e submergimos. Quando subimos à superfície, ao entardecer, achamos o corpo de um marinheiro no tombadilho com as mãos agarradas de maneira estranha no parapeito. O infeliz era jovem, de pele bem morena e muito bonito, provavelmente italiano ou grego, e, com toda certeza, pertencera à tripulação do Victory. Ele claramente havia procurado refúgio na própria embarcação, que fora obrigada a destruir a sua, mais uma vítima da injusta guerra de agressão que os porcos ingleses estão travando contra a nossa pátria. Nossos homens o revistaram para pegar lembranças e descobriram no bolso de seu capote um curioso pedaço de marfim entalhado, representando uma cabeça de jovem coroada com um laurel. Meu colega oficial, o tenente Clance, achou que o objeto era muito antigo e tinha grande valor artístico, por isso o requisitou para si. Como ele havia chegado às mãos de um marinheiro comum, nem ele nem eu pudemos imaginar. Quando o morto foi atirado pela borda, 2 incidentes deixaram os homens muito perturbados. Os olhos do rapaz estavam fechados, mas quando ele foi arrastado para a murada, eles abriram-se, e muitos tiveram a estranha ilusão de que os olhos fitavam zombeteiramente Schmidt e Zimmer, que estavam debruçados sobre o cadáver. O contramestre Müller, um homem mais velho que seria mais esperto se não fosse um porco alsaciano supersticioso, impressionou-se de tal forma com essa sensação que ficou observando o corpo na água e jurou que depois de afundar um pouco, ele estirou os membros em posição de nado e afastou-se rapidamente para o sul, por baixo das vagas. Clancy e eu não gostamos dessas exibições de ignorância campesina e repreendemos severamente os homens, Müller em especial. No dia seguinte, criou-se uma situação muito incômoda com a indisposição de alguns membros da tripulação. Eles certamente estavam tensos em virtude de nossa longa viagem e haviam tido maus sonhos. Muitos pareciam atônitos e apavorados, e, depois de me certificar de que não estavam apenas disfarçando sua fraqueza, dispensei-os de suas obrigações. O mar estava muito bravio, obrigando-nos a descer para uma profundidade onde as ondas davam menos trabalho. Ali ficamos relativamente mais tranquilos, apesar de uma curiosa corrente para o sul que não conseguimos identificar nas cartas oceanográficas. Os gemidos dos doentes eram decididamente incômodos, mas como não pareciam desmoralizar o resto da tripulação, não foi preciso recorrer a medidas extremas. Nosso plano era permanecermos naquele lugar e interceptar o vapor de carreira Dacia, mencionado em informações de agentes em Nova York. Ao anoitecer, subimos à superfície notando que o mar estava menos revolto. A fumaça de um couraçado apareceu no horizonte setentrional, mas nossa distância e capacidade de submergir nos salvaram. O que mais nos preocupava era o palavreado do contramestre Müller,
que foi ficando mais e mais confuso no transcorrer da noite. Ele estava num estado de puerilidade deplorável, balbuciando algo sobre a visão de corpos mortos passando pelas vigias submersas, corpos que olhavam intensamente para ele e que ele reconheceu, apesar de inchados, como pertencentes a pessoas que vira morrer em nossas façanhas vitoriosas. Dizia ele também que o jovem que havíamos encontrado e atirado pela borda era seu líder. Isso tudo era muito repulsivo e anormal, por isso metemos Müller a ferros e mandamos açoitá-lo com rigor. Os homens não gostaram dessa punição, mas era preciso manter a disciplina. Também negamos o pedido de uma comissão encabeçada pelo marujo Zimmer, para que a curiosa cabeça entalhada em marfim fosse atirada ao mar. No dia 20 de junho, os marujos Bohm e Schmidt, que haviam passado mal no dia anterior, enfureceram-se. Lamentei não termos um médico em nosso corpo de oficiais, já que as vidas alemãs são preciosas, mas os delírios constantes dos dois a respeito de uma terrível maldição subvertiam gravemente a disciplina, obrigando-nos a tomar medidas drásticas. A tripulação aceitou o fato de má vontade, mas aquilo pareceu acalmar Müller, que, daquele momento em diante, não nos causou nenhum problema. À noite, nós o soltamos e ele retomou suas obrigações em silêncio. Na semana seguinte, estávamos todos nervosos à espera do Dacia. A tensão foi agravada pelo desaparecimento de Müller e Zimmer, que seguramente se suicidaram em consequência dos pavores que pareciam assediá-los, embora ninguém os houvesse visto saltar pela borda. Fiquei muito satisfeito por me livrar de Müller, pois mesmo seu silêncio perturbava a tripulação. Todos pareciam inclinados ao silêncio, então, como que tomados por um terror secreto. Muitos estavam doentes, mas ninguém provocou distúrbios. O tenente Clentz, agastado pela tensão, irritava-se com bagatelas, como o grupo de golfinhos que se aglomerava em números crescentes em volta do U-29, e a intensidade crescente da corrente para o sul que não constava de nosso mapa. Com o tempo, ficou evidente que perdêramos completamente o Dacia. Esses malogros não são incomuns e ficamos mais satisfeitos que desapontados, já que nossa ordem era voltarmos nessa circunstância para Wilhelmshaven. Ao meio-dia de 28 de junho, viramos para Nordeste e, apesar de alguns embaraços cômicos com a multidão incomum de golfinhos, logo estávamos a caminho. A explosão na sala de máquinas, às 2 da madrugada, nos pegou de surpresa. Não havia sido observado nenhum defeito nas máquinas ou descuido dos homens, mas, ainda assim, sem nenhum aviso, a embarcação foi sacudida de ponta a ponta por um abalo colossal. O tenente Clentz correu para a sala das máquinas, descobrindo o tanque de combustível e a maior parte dos mecanismos despedaçados, e os engenheiros Raab e Schneider mortos. Nossa situação havia ficado realmente grave, pois, ainda que os regeneradores químicos do ar estivessem intactos e pudéssemos usar os dispositivos para elevar e submergir o barco e abrir as escotilhas enquanto o ar comprimido e a carga das baterias conservavam-se, não estávamos em condições de impelir ou guiar o submarino. Procurar salvação nos barcos salva-vidas nos poria nas mãos de inimigos irracionalmente enfurecidos com a grande nação alemã, e desde o incidente do Victory não conseguiríamos entrar em contato com nenhum submarino amigo da Marinha Imperial pelo telégrafo. Do momento do acidente até 2 de julho, andamos continuamente à deriva para o sul, quase sem planos e sem encontrar nenhum barco. Os golfinhos ainda rodeavam o U-29, circunstância notável considerando-se a distância que havíamos percorrido. Na manhã de 2 de julho, avistamos um couraçado com as cores americanas, e os homens ficaram muito agitados, querendo render-se. O tenente Clentz acabou tendo de disparar num marinheiro de nome Traube, que exigia esse ato antigermânico com especial insistência. Isso acalmou a tripulação por algum tempo, e submergimos para fora de vista. Na tarde seguinte, um bando compacto de aves marinhas surgiu, vindo do sul, e o oceano começou a ficar ameaçador. Fechando as escotilhas, aguardamos os acontecimentos até perceber que, se não submergíssemos, seríamos inundados pelas ondas que se avolumavam.
A pressão do ar e a eletricidade estavam diminuindo e queríamos evitar todo o uso desnecessário de nossos parcos recursos mecânicos. Mas, neste caso, não havia escolha. Não descemos até muito fundo e depois de algumas horas, quando o mar ficou mais calmo, decidimos retornar à superfície. Neste momento, porém, um novo problema impôs-se. O barco não respondia a nossos comandos, apesar de usarmos todos os recursos mecânicos. À medida que os homens iam ficando mais apavorados com aquela prisão submarina, alguns deles começaram a resmungar novamente contra a estatueta de marfim do tenente Clancy. Mas a vista de uma pistola automática os acalmou. Mantivemos os pobres diabos ocupados ao máximo com as máquinas, mesmo sabendo da inutilidade daquilo. Clancy e eu geralmente dormíamos em horários diferentes, e foi durante meu período de sono, em torno das 5 da madrugada do dia 4 de julho, que o motim alastrou-se. Os 6 malditos marinheiros restantes, suspeitando que estávamos perdidos e estando enfurecidos por não nos termos rendido ao couraçado Yankee 2 dias antes, num desvario de pragas e destruição, rugiam como animais que eram, quebrando instrumentos imóveis aleatoriamente e gritando alguma besteira sobre a maldição do ícone de marfim e o jovem morto que olhara para eles e saíra nadando. O tenente Clancy ficou paralisado e incapaz de agir, como era de se esperar de um renano frouxo e afeminado. Atirei nos 6, pois era preciso, e cuidei que nenhum ficasse vivo. Expelimos os corpos pelas comportas duplas e ficamos sozinhos no U-29. Clancy parecia muito nervoso e bebia pesadamente. Decidimos ficar vivos o máximo possível, usando o grande estoque de provisões e o suprimento de oxigênio que não haviam sofrido com as sandices daqueles malditos marinheiros. Bússolas, sondas e outros instrumentos delicados estavam todos arruinados, e nosso único recurso para o cálculo da posição do barco seriam as conjecturas com base em observações, o calendário e nossa deriva visível, avaliada por qualquer objeto que pudéssemos avistar através das vigias ou do alto da torre. Felizmente tínhamos baterias em estoque para muito tempo, tanto para a iluminação interna quanto para o holofote. Frequentemente corríamos o facho de luz ao redor do barco, mas só conseguíamos enxergar os golfinhos nadando em paralelo ao curso de nossa deriva. Eu fiquei cientificamente interessado naqueles golfinhos, pois, embora o Delphinus delphis comum seja um mamífero cetáceo incapaz de sobreviver sem ar, observei atentamente um deles por 2 horas e não o vi alterar sua condição de submersão. Com o passar do tempo, Clancy e eu concordamos em que a deriva ainda era na direção do sul, enquanto mergulhávamos cada vez mais fundo. Observávamos a fauna e a flora marinhas e líamos muito sobre o tema nos livros que eu trouxera para os momentos de folga. Não pude deixar de observar, porém, o tanto que o conhecimento científico de meu companheiro era inferior ao meu. Sua cabeça não era nem um pouco prussiana, entregando-se a fantasias e especulações sem o menor valor. A proximidade da morte afetava-o de maneira estranha, e ele rezava muito, roído de remorso pelos homens, mulheres e crianças que havíamos afundado, esquecendo-se de que todas as coisas são nobres quando são feitas a serviço do Estado alemão. Com o passar do tempo, ele foi ficando visivelmente desequilibrado, parando para olhar durante horas seu ícone de marfim e tecendo histórias fantasiosas sobre coisas esquecidas e abandonadas no fundo do mar. Às vezes, à guisa de experimento psicológico, eu provocava seus devaneios e ficava ouvindo as intermináveis criações e histórias poéticas sobre navios afundados. Senti muito por ele, pois não me agrada ver um alemão sofrer, mas ele não era uma boa companhia para se morrer. Quanto a mim, eu me sentia orgulhoso, sabendo que a pátria reverenciaria a minha memória e ensinaria meus filhos a serem homens como eu. No dia 9 de agosto, avistamos o leito do oceano e corremos sobre ele o facho potente do holofote. Era uma planície ondulada, quase toda coberta de algas, com as conchas de pequenos moluscos espalhadas por toda parte. Viam-se aqui e ali objetos de formato estranho, cobertos de limo e de algas e incrustados de cracas, que, na constatação de Clancy, deviam ser antigos navios repousando em seus túmulos.
Ele pareceu intrigado com uma coisa: um pico de madeira sólida projetando-se do leito do oceano até quase 12 metros de altura, com uns 60 centímetros de espessura, faces planas e as superfícies superiores lisas, encontrando-se num ângulo muito aberto. Imaginei que se tratava de um afloramento de rocha, mas Clancy pensava ter visto entalhes no objeto. Um momento depois, ele começou a tremer e desviou o olhar da cena com ar apavorado, mas não conseguiu dar nenhuma explicação, exceto a de estar extasiado com a enormidade, a escuridão, a ancestralidade e o mistério dos abismos oceânicos. Ele estava mentalmente extenuado, mas eu, sempre um alemão, fui rápido em notar duas coisas: que o U-29 estava suportando perfeitamente a pressão da profundidade oceânica e que os estranhos golfinhos ainda nos acompanhavam, mesmo naquela profundidade, onde a existência de organismos altamente organizados é considerada impossível pela maioria dos naturalistas. Eu tinha certeza de que havia superestimado nossa profundidade antes, mas ainda assim devíamos estar numa profundidade suficiente para tornar esses fenômenos admiráveis. A velocidade para o sul, medida pelo leito do oceano, estava próxima do que eu havia calculado pelos organismos observados nos níveis superiores. Foi às 3h15 da tarde de 12 de agosto que o pobre Clancy enlouqueceu de vez. Ele estava na torre de observação usando o holofote quando o vi rumar para o compartimento da biblioteca onde eu estava lendo, e seu rosto imediatamente o traiu. Repetirei aqui o que ele disse, destacando as palavras que enfatizou. Ele está chamando, ele está chamando, posso ouvi-lo, devemos ir. Enquanto falava, pegou o ícone de marfim da mesa, colocou-o no bolso e segurou meu braço, tentando arrastar-me pela escada para o tombadilho. Num instante, percebi que ele pretendia abrir a escotilha e mergulhar comigo na água, um delírio maníaco, suicida e homicida para o qual eu não estava preparado. Quando me esquivei e tentei acalmá-lo, ele ficou ainda mais violento, dizendo: venha, já! Depois será tarde demais. É melhor se arrepender e ser perdoado do que desafiar e ser condenado. Tentei então fazer o oposto da tentativa de acalmá-lo, dizendo que ele estava louco, lastimavelmente insano, mas ele não se abalou, gritando: se estou louco é uma misericórdia, possam os deuses apiedar-se do homem, que por sua indiferença consiga ficar são ante o fim hediondo. Venha e seja louco enquanto ele ainda chama com clemência. Essa explosão pareceu aliviar uma pressão em sua cabeça, pois quando terminou ele ficou mais calmo, pedindo-me para deixá-lo partir sozinho, já que não queria acompanhá-lo. Logo ficou clara a postura que eu devia adotar. Ele era um alemão, com certeza, mas apenas um renano, simplório, e agora se havia transformado num louco potencialmente perigoso. Concordando com o seu pedido suicida, eu poderia livrar-me de alguém que não era mais um companheiro, e sim uma ameaça. Pedi que me entregasse a imagem de marfim antes de partir, mas isto lhe provocou uma risada tão sinistra que não insisti. Depois perguntei se ele não queria deixar alguma lembrança ou uma mecha de cabelo para sua família na Alemanha, para o caso de eu conseguir salvar-me, mas ele tornou a soltar aquela risada misteriosa. Assim, enquanto ele subia a escada, eu fui para os comandos e, esperando os intervalos de tempo necessários, operei o mecanismo que o enviou para a morte. Quando percebi que ele já não estava no barco, corri o facho do holofote pela água tentando avistá-lo, querendo verificar se a pressão da água o teria esmagado, como teoricamente devia acontecer, ou se o cadáver não teria sido afetado, como acontecia com os extraordinários golfinhos. Mas não consegui avistar meu antigo companheiro, pois os golfinhos, formando um grupo compacto em volta da torre, obscureciam a visão. Naquela noite, lamentei não ter tirado a imagem de marfim do bolso do pobre Clancy, sem ele perceber quando partiu, pois a lembrança dela me fascinava. Não conseguia esquecer a cabeça jovem e bela, com sua coroa de folhas, embora eu não seja, por natureza, um artista. Lamentava também não ter ninguém com quem conversar. Clancy, mesmo espiritualmente inferior, era melhor do que ninguém.
Minhas chances de salvação eram, com toda certeza, irrisórias. No dia seguinte, subi à torre e reiniciei minhas costumeiras investigações com o holofote. Para o norte, a vista era exatamente igual à de 4 dias antes, quando avistáramos o fundo, mas pude notar que a deriva do U-29 era menos veloz. Quando desviei o facho para o sul, observei que o leito do oceano à frente descia num declive acentuado, exibindo blocos de pedra curiosamente irregulares, organizados conforme padrões definidos em certos locais. O barco não desceu de imediato, acompanhando a profundidade maior do oceano, obrigando-me a regular o holofote e apontar o facho para baixo. Na virada brusca, um fio soltou-se, exigindo uma demora de muitos minutos para os reparos, mas a luz tornou a brilhar, inundando o vale marinho abaixo. Não sou de extravasar emoções, mas tive um enorme espanto quando enxerguei o que a luz elétrica revelava. Entretanto, escolado que era na melhor cultura da Prússia, eu não deveria espantar-me, pois a geologia e a tradição nos falam de grandes transposições em áreas oceânicas e continentais. O que vi foi um extenso e elaborado alinhamento de construções em ruínas, todas de uma arquitetura imponente, mas inclassificável e em vários estágios de conservação. A maioria delas parecia ser de mármore, reluzindo vivamente sob o facho do holofote, e o plano geral correspondia ao de uma grande cidade no fundo de um vale estreito, com numerosos templos e vilas isolados nas encostas íngremes acima. Os telhados haviam caído e as colunas estavam partidas, mas persistia em tudo a atmosfera de um esplendor imemorialmente antigo que nada poderia apagar. Confrontado, enfim, com a Atlantis, que eu até então considerara um mito, tornei-me o mais impetuoso dos exploradores. No fundo daquele vale correra um rio algum dia, pois, examinando melhor a cena, avistei restos de molhos e de pontes de pedra e mármore, além de terraços e aterros, antes verdejantes e belos. O entusiasmo me deixou quase tão pasmo e sentimental quanto o pobre Clancy, e demorei para notar que a correnteza para o sul havia enfim terminado, permitindo que o U-29 pousasse mansamente sobre a cidade submersa, como um avião pousa sobre uma cidade na superfície da terra. Também demorei para perceber que o bando de curiosos golfinhos havia desaparecido. 2 horas mais tarde, o barco repousava numa praça pavimentada perto do paredão rochoso do vale. De um lado eu podia ver a cidade inteira, descendo da praça para a antiga margem do rio. Do outro, com chocante proximidade, estava a fachada ricamente ornamentada e bem preservada de um grande edifício, evidentemente um templo, escavado na rocha maciça. Só posso fazer conjecturas sobre a arte construtiva original desta coisa titânica. A fachada, de uma extensão prodigiosa, cobre aparentemente um recesso vazio e contínuo, pois tem muitas janelas amplamente distribuídas. No centro, escancara-se uma grande passagem aberta que pode ser alcançada por um impressionante lance de degraus, e é rodeada por esculturas curiosas, parecendo figuras de bacanais em relevo. Na frente de tudo, ficam as grandes colunas e frisas decoradas com esculturas de uma beleza inexprimível, retratando, obviamente, cenas pastorais idealizadas e procissões de sacerdotes e sacerdotisas carregando estranhos objetos cerimoniais para a adoração de um deus radiante. A qualidade artística do conjunto é fenomenal, em grande medida helênica, mas curiosamente diferenciada. Dá uma impressão de espantosa antiguidade, como se fosse mais antiga que os ancestrais imediatos da arte grega. Não posso duvidar também de que cada detalhe dessa obra maciça foi talhada na pedra virgem de nosso planeta. Trata-se claramente do paredão do vale, embora não consiga imaginar até que profundidade seu interior terá sido escavado. Talvez se tenha aproveitado de uma caverna ou de um conjunto de cavernas. Nem o tempo, nem a submersão conseguiram destruir a grandeza primitiva deste magnífico santuário. Pois santuário deve ser,
que ainda hoje, milhares de anos depois, permanece imaculado e puro na escuridão silenciosa e eterna de um abismo oceânico. Não consigo calcular o número de horas que gastei observando a cidade submersa com seus edifícios, arcos, estátuas e pontes, e o templo colossal com sua beleza e seu mistério. Mesmo sabendo que a morte estava próxima, a curiosidade me arrebatava, e eu corria o facho do holofote pelas cercanias do barco numa busca frenética. A luz me permitiu compreender muitos detalhes, mas não conseguiu mostrar nada para dentro daquela passagem escancarada do templo cavada na rocha, e depois de algum tempo, para economizar energia, desliguei a corrente. Os raios de luz estavam agora perceptivelmente mais fracos do que nas semanas de deriva, e meu desejo de explorar os segredos aquáticos, como que aguçado pela iminente privação da luz, crescia. Eu, um alemão, haveria de ser o primeiro a palmilhar aqueles caminhos imemoriais perdidos. Idealizei um escafandro de metal para águas profundas e fiz testes com a lanterna portátil e o regenerador de ar. Embora a manobra da dupla escotilha fosse me causar alguma dificuldade, acreditei que poderia superar todos os obstáculos com minha habilidade científica e caminhar em pessoa pela cidade morta. No dia 16 de agosto, saí do U-29 e avancei com dificuldade pelas ruas arruinadas e cobertas de lama, na direção do antigo rio. Não encontrei esqueletos nem outros restos humanos, mas recolhi uma fortuna em conhecimento arqueológico das esculturas e moedas. Sobre isso, tudo o que posso fazer é expressar minha admiração por uma cultura que estava em pleno apogeu de sua glória quando moradores de cavernas perambulavam pela Europa e o Nilo fluía despercebido para o mar. Guiados por esse manuscrito, se algum dia ele for encontrado, outros poderão desvendar os mistérios que eu só posso sugerir. Voltei ao barco quando minhas baterias enfraqueceram, decidido a explorar no dia seguinte o templo escavado na rocha. No dia 17, quando minha gana de desvendar o mistério do templo ficou ainda mais insistente, tive a desilusão de descobrir que os materiais necessários para recarregar a lanterna portátil haviam sido destruídos no motim daqueles porcos em julho. Fiquei possesso de raiva, mas minha natureza germânica impediu que eu me aventurasse sem estar preparado nas entranhas completamente escuras que poderiam abrigar algum monstro marinho indescritível ou um labirinto de passagens em cujos meandros eu poderia perder-me para sempre. Tudo o que me restava fazer era acender o enfraquecido holofote do U-29 e, com sua ajuda, subir os degraus do templo e analisar as esculturas externas. O facho de luz penetrava pela porta de baixo para cima, e eu tentei vislumbrar alguma coisa em seu interior, mas nada consegui. Nem mesmo o teto era visível. Embora arriscasse um passo ou dois em seu interior, depois de testar a solidez do piso com um bastão, não ousei ir mais longe. Além do mais, pela primeira vez em minha vida, eu experimentava a sensação do pavor. Comecei a entender como haviam surgido certas atitudes do pobre Cleanthes, pois quanto mais o templo me atraía, mais eu temia seus abismos aquáticos com um terror cego e crescente. Voltando ao submarino, apaguei as luzes e sentei-me, pensativo, no escuro. A eletricidade precisava ser poupada para emergências. Passei lá todo o dia 18, um sábado, envolto na mais negra escuridão, atormentado por pensamentos e lembranças que ameaçavam vencer minha vontade germânica. Cleanthes havia enlouquecido e morrido antes de alcançar aquela sinistra ruína de um passado terrivelmente remoto e me aconselhar a ir com ele. Não teria o destino poupado minha razão só para me arrastar inelutavelmente para um fim tão pavoroso que nenhum homem jamais sonhara? Meus nervos estavam dolorosamente tensos e eu precisava livrar-me daquelas sensações de homens fracos. Não consegui dormir durante a noite de sábado e acendia as luzes sem me importar com o futuro. Era irritante saber que a eletricidade não duraria tanto quanto o ar e as provisões.
Retornei minha ideia de eutanásia e examinei a pistola automática. Perto do amanhecer, devo ter caído no sono com as luzes acesas, pois despertei no escuro, já na tarde de ontem, e descobri que as baterias estavam descarregadas. Acendi vários fósforos em seguida e lamentei profundamente a imprevidência com que havíamos gasto as poucas velas que possuíamos. Depois de se extinguir o último fósforo que eu usei gastar, fiquei sentado em silêncio na mais absoluta escuridão. Enquanto meditava no fim inevitável, minha mente percorreu os acontecimentos precedentes e desenvolveu uma sensação até então adormecida que teria feito estremecer alguém mais fraco e mais supersticioso. A cabeça do Deus radiante nas esculturas sobre o templo de pedra é a mesma daquele pedaço de marfim entalhado que o marinheiro morto trouxera do mar e que o pobre Clancy levara de volta às águas. Essa coincidência me deixou um pouco atônito, mas não aterrorizado. Só um pensador ordinário apressa-se em explicar o singular e o complexo pelo atalho primitivo do sobrenatural. A coincidência era curiosa, mas eu era um pensador sólido bastante para não associar circunstâncias que não admitem nenhuma conexão lógica ou associar, por algum mecanismo extraordinário, os acontecimentos desastrosos que se sucederam do caso do Victory às minhas aflições presentes. Sentindo que precisava descansar mais, tomei um sedativo. A situação de meus nervos refletiu-se nos meus sonhos, pois tive a sensação de ouvir gritos de pessoas afogando-se e ver faces mortas espremendo-se contra as vigias do bar. E entre as faces mortas estava o rosto lívido e zombeteiro do jovem com a imagem de marfim. Preciso ser cuidadoso na maneira como vou descrever meu despertar hoje, pois estou exausto e necessariamente haverá muitas alucinações misturadas com os fatos. Do ponto de vista psicológico, meu caso é dos mais interessantes e lamento que não possa ser analisado cientificamente por alguma autoridade alemã competente. Ao abrir os olhos, minha primeira sensação foi um desejo incontrolável de visitar o templo escavado na rocha, um desejo que crescia a cada instante, mas ao qual eu tentava instintivamente resistir, movido por uma sensação, de modo que agia no sentido contrário. Depois veio-me a impressão de luz em meio à escuridão das baterias descarregadas e me pareceu ver uma espécie de brilho fosforescente na água em torno da vigia que estava de frente para o templo. Isto despertou minha curiosidade, visto que eu não conhecia nenhum organismo marinho capaz de emitir semelhante luminosidade. Antes que eu pudesse investigar, porém, tive uma terceira impressão, que, por sua irracionalidade, me fez duvidar da objetividade de tudo que meus sentidos pudessem registrar. Foi uma ilusão de aura, a sensação de um som melódico, ritmado, que parecia provir de um hino coral ou entoado, agreste mas belo, atravessando o casco absolutamente à prova de som do U-29. Convencido da anomalia de minhas condições psicológicas e nervosas, acendi alguns fósforos e servi uma dose concentrada de solução de brometo de sódio, que pareceu acalmar-me o suficiente para desfazer a ilusão sonora. Mas a fosforescência persistia, e eu tive dificuldade de represar o impulso pueril de ir até a vigia e procurar sua origem. Ela era terrivelmente real, e não demorou para eu poder distinguir com sua ajuda os objetos familiares que me cercavam, inclusive o copo de brometo de sódio vazio, do qual eu não tivera nenhuma impressão visual no local onde ele agora se encontrava. Essa última circunstância me fez meditar, e cruzei o recinto até o copo e o toquei. Ele estava realmente onde eu o havia visto. Agora eu sabia que a luz, se não era real, fazia parte de alguma alucinação tão fixa e consistente que eu não poderia descartá-la. Por isso, deixando de parte toda a resistência, subi na torre de observação para observar a origem da luz. Não seria talvez algum outro submarino da série U trazendo uma esperança de salvação? Aconselho o leitor a não aceitar nada do que se segue como verdade objetiva, pois, como os acontecimentos transcendem a lei natural,
Eles são necessariamente criações fictícias e subjetivas de minha mente. Quando alcancei a torre, descobri que o mar em geral estava bem menos iluminado do que eu esperava. Não havia nenhum animal ou planta fosforescente por ali, e a cidade que acompanhava o declive da encosta até o rio era invisível na escuridão. O que eu vi não foi espetacular, nem grotesco, nem terrificante, mas eliminou o último vestígio de confiança que eu tinha na própria consciência. Isto porque a porta e as janelas do templo submerso escavado na colina rochosa brilhavam vivamente com uma radiância bruxuleante, como se a poderosa chama de um altar ardesse à distância em seu interior. Os incidentes posteriores são caóticos. Olhando para a porta e as janelas iluminadas, fiquei exposto a visões das mais extravagantes, visões tão extraordinárias que não consigo sequer as relacionar. Imaginei discernir objetos no templo, alguns parados, outros em movimento, e tive a impressão de ouvir de novo o canto irreal que fluíra até mim quando havia despertado. E, por cima de tudo, surgiram pensamentos e pavores centrados no jovem que viera do mar, e o ícone de marfim cuja imagem estava reproduzida na frisa e nas colunas do templo à minha frente. Pensei no pobre Clancy e fiquei imaginando onde estaria seu corpo, com a imagem que ele havia levado de volta para o mar. Ele me advertira sobre algo e eu não lhe dera atenção, mas ele era um renano estúpido que enlouquecera em face de problemas que um prussiano poderia facilmente suportar. O resto é muito simples. Meu primeiro impulso de entrar no templo havia se transformado numa ordem imperiosa e inexplicável. Minha vontade germânica já não conseguia controlar meus atos, e o arbítrio só foi possível em questões menores daquele momento em diante. Fora uma loucura assim que conduzira Clancy à morte, com a cabeça descoberta e desprotegida no oceano. Mas eu sou prussiano e homem de juízo, e usarei até o fim o pouco que dele me resta. Quando percebi pela primeira vez que devia ir, preparei o traje de mergulho, o capacete e o regenerador de ar, e imediatamente comecei a escrever esta crônica apressada, na esperança de que ela possa algum dia chegar ao mundo. Encerrarei o manuscrito numa garrafa e a confiarei ao mar quando deixar o U-29 para sempre. Não estou com medo, nem mesmo das profecias do enlouquecido Clancy. O que vi não pode ser verdade, e sei que este transtorno de minha vontade irá, quando muito, levar-me à sufocação quando o ar esgotar-se. A luz no templo é pura ilusão, e eu morrerei calmamente como um alemão, nas profundezas escuras e perdidas. Este riso demoníaco que ouço enquanto escrevo vem apenas de meu próprio cérebro enfraquecido. Agora eu vestirei com cuidado o traje de mergulho e subirei corajosamente os degraus para entrar naquele templo primitivo, naquele segredo silente de insondáveis águas e incontáveis anos.